Meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Josué de Azevedo e quero, na palavra de hoje, refletir com vocês um versículo que está em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 8, que nos diz assim: quando edificares uma casa nova, farás no seu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Logo de princípio, nós entendemos que este versículo há uma preocupação de Deus, claro, na atuação da vida de Moisés como líder, falando a respeito da importância de um lar estruturado, de um lar que venha ser trabalhado para que não haja qualquer tipo de acidente. Claro que aqui está falando de um acidente fisicamente, está falando de um acidente realmente como fato, ou seja, alguém cair do telhado e acontecer de morrer, ou quem sabe ficar como diz assim, paraplégico, paralítico, enfim, com algum tipo de mal. E importante a gente frisar que os telhados no Oriente eram geralmente planos e um corrimão era necessário para impedir que as pessoas que estivessem de dia e de noite, nesse caso, prontas para um tipo de acidente que pudesse acontecer. Por causa do clima, nos meses mais quentes, muitos comiam as refeições no telhado e também dormiam ali ao ar livre. O parapeito era um muro com cerca de 1 metro de altura em redor do telhado plano, para que, na verdade, não viesse a acontecer algum tipo de acidente. Então, as casas antigas, é importante entender, na Palestina, os telhados eram planos que serviam como terraço. Isso é a grosso modo. Quero falar aos pais da construção do parapeito do seu lar, no sentido moral e espiritual. Isso é importante. O parapeito do lar, ele vai nos chamar a atenção, primeiro, que fala sobre a menção, a prevenção da lei de acidente. Ou seja, neste caso, Moisés estava preocupado com a família de acontecer algum tipo de mal que pudesse ocasionar morte. E espiritualmente não é diferente. Nós precisamos saber construir os muros necessários para que a nossa família venha se manter segura. Segundo ponto, o parapeito do lar faz menção contra a negligência, ou seja, um ato criminoso. Sabendo que as pessoas subiam para aquele telhado, se não construísse, na verdade, o parapeito, o acidente ele era algo praticamente previsível. E isso também não é diferente no que se refere ao ambiente familiar. Se nós sabemos que damos atenção pouco à nossa casa, se nós temos problemas em relação ao relacionamento familiar e não for construído algo duradouro, maduro, que possa prevenir-se contra os males que poderão ser ocasionados por não ter feito o parapeito adequado, nós teremos, na verdade, um acidente. E esse acidente provocará algum tipo de problema na vida familiar. Terceiro ponto, o parapeito do lar faz menção às nossas responsabilidades. Ou seja, a minha responsabilidade como pai, a minha responsabilidade como esposo ou marido, a minha responsabilidade como filho. Então, o parapeito do lar, ele nos mostra os cuidados que nós temos que ter para que o mal não seja evidenciado no nosso lar. Ainda em continuação, entendemos que o parapeito foi uma orientação ou lei acerca do relacionamento. Observe que alguém subia para dormir, alguém subia para se alimentar e geralmente era o período de verão. Segundo ponto, é possível que alguém tivesse ferido ou morrido sem o parapeito. Ou seja, neste caso, poderia ser uma orientação para que, porque alguém, de fato, aconteceu o descuido e alguém morreu, ou justamente para que as pessoas se despertassem e evitassem para que esse problema não fosse ocasionado na sua casa. Isso é importante para nós, porque as Escrituras nos orientam sobre os cuidados necessários com o nosso lar. Terceiro ponto, nesse ponto entendemos que o propósito era de trazer uma forma de segurança. Precisamos, nos dias atuais, manter a nossa casa em segurança. E como manter em segurança? Nós não estamos falando de segurança armada, apenas colocar segurança no sentido de uma tecnologia
envolvendo a nossa casa para trazer segurança, mas estamos falando de uma segurança que se refere a uma orientação aos filhos, da mesma forma a cordialidade na casa e lutar para que a palavra de Deus seja evidente no meio da nossa família. Verdade sobre o parapeito. Primeiro, o dono da casa era o responsável pela construção. Então não era o vizinho, não era o amigo, não era o parente mais próximo, mas era o dono da casa. Isso nos chama a atenção para nós olharmos com cuidado para a nossa casa e a nossa família. Segundo, cada um tinha uma responsabilidade pessoal para salvar, nesse caso, a sua casa. Num ponto muito comum, nós entendemos que salvaguardar a nossa família é algo importante. Às vezes acontece com o vizinho, acontece com pessoas próximas de nós, e nós precisamos, nesse caso, para salvaguardar, criar um parapeito, um muro, para que não venha acontecer um acidente e provocar sofrimento. Terceiro ponto, um propósito construído evitava muitas lágrimas naquela casa. Então, na questão do parapeito, o parapeito construído, ele evita muitos problemas. Ou seja, além de trazer segurança, além de trazer a responsabilidade cumprida, nós entendemos que ali haveria uma segurança para aquela família. O parapeito era necessário para impedir que as pessoas caíssem e morressem. E com essa palavra eu estou dizendo a você, construa um parapeito de uma maneira que você venha sentir a segurança da sua casa. A responsabilidade da confiabilidade do filho ao pai, o pai aos filhos, o respeito em relação ao casamento, isso tudo vai trazendo uma transparência, principalmente os casais mais jovens, a importância de buscar a Deus, a importância de estar aos pés do Senhor, principalmente se esse casal é um casal cristão, voltar-se para a palavra, você que deu os primeiros passos do casamento, construa um lar sólido, baseado na palavra de Deus. O parapeito traz a seguinte reflexão para nós. O parapeito, nesse caso, tem a ver com hábitos moral e espiritual. Nesse contexto, nós podemos dizer que, às vezes, a vida material vai bem e a espiritual nem tanto. E uma das coisas que nós temos visto nos dias atuais é uma preocupação por demais com a vida material e esquecendo-se da vida espiritual. Será que por isso muitos pais cristãos estão sofrendo hoje por não ter dado a atenção para os seus filhos de uma maneira espiritual? Às vezes nós preocupamos por demais em ensinar os nossos filhos, colocar em boas escolas, pagar bons cursos, mas a vida espiritual está sem o parapeito. E isto leva o indivíduo a desviar-se do propósito de Deus, a afastar-se de princípios que são ensinados pela palavra do Senhor. Destaco ainda que às vezes somos bons administradores das coisas dos outros e a minha, como vai? Administro bem o trabalho, sou um bom profissional, mas a questão toda é como administramos a nossa casa. Criamos isso no temor do Senhor? Ainda entendemos quando uma pessoa não serve a Deus? Nós entendemos que ele está à mercê das coisas deste mundo. Mas uma pessoa que serve ao Senhor, ele deve consultar a Deus e andar nos princípios da palavra do Senhor. Portanto, construir o parapeito está se referindo, primeiro, com a verdade. Segundo, com o reconhecimento do erro. Às vezes precisamos saber reconhecer que estamos errados no ambiente familiar. Terceiro, com o exemplo. Quarto, com a vida de oração. Quinto, com o diálogo no ambiente familiar. Sexto, com o contexto da santidade, separação dos valores do mundo. Sétimo, com respeito à união no ambiente familiar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 12. Ele diz que realmente o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta muito fácil. Então a importância de mantermos então esta união no ambiente familiar. Quero terminar com esta palavra aos meus amados que estão me acompanhando, dizendo que muitas vezes o chefe de família ele tem uma tremenda responsabilidade. E quando eu falo isso, nos dias atuais, pode ser tanto quanto um homem ou uma mulher, mas nós precisamos olhar a nossa responsabilidade diante de Deus.
É preciso pensar seriamente sobre a influência que o nosso modo de proceder vai produzir em nossos filhos, netos e bisnetos. Uma geração ainda não nascida pode receber bênção ou até mesmo uma maldição. Dependendo da maneira como nós, os pais, vivermos, pensarmos ou falarmos, neste caso, podemos trazer algum dano. A Bíblia nos chama a atenção da figura de Jacó no Velho Testamento. Era um homem que praticava a mentira e, consequentemente, não podia culpar ninguém a não ser ele próprio pelo fato de seus filhos lhe mentirem. Observe que Jacó, ele enganou, na verdade, o seu pai e, posteriormente, ele foi enganado pelos seus filhos quando a morte de José. Quem é que não lembra desse fato? Porque era muito comum e nós precisamos ter cuidado com o nosso exemplo. Sim, o chefe da família precisa dar exemplo, ou os pais precisam dar exemplo. Primeiramente entregando-se a Cristo e em seguida vivendo uma vida santa perante os seus filhos. Para ilustrar esse fato, nós citamos a estatística sobre duas famílias, uma não crente e outra não crente. Claro que esse fato que eu estou citando para vocês é um fato antigo, não é um fato relacionado aos dias de hoje, mas é um exemplo importante. Um moço por nome de Max Juquez morava nos estados de Nova York. Era totalmente incrédulo. Casou-se com uma moça igualmente incrédula. Ambos eram rebeldes e descuidados e destituídos de qualquer princípio cristão. A sua descendência teve os seguintes resultados. Assim nos mostra: 1.026 descendentes, 300 morreram prematuramente, e nos mostra ainda a história que 100 foram para a penitenciária, condenados em medida até 13 anos de reclusão. 190 pessoas ou descendentes ingressaram no meretrício e 100 foram alcoólatras. Essa família custou ao governo milhões e milhões de dólares. Como se vê, mais de 60% dos seus membros sofreram consequência da incredulidade do casal tronco. Agora nós vemos, no caso, um contraste de um pregador que viveu no século passado, ou retrasado, podemos assim dizer, chamado Jonatas Edwards, que foi um dos pregadores muito conhecidos, que teve um sermão justamente importantíssimo sendo mencionado. O famoso pastor na América do Norte, nos tempos coloniais, cujo sermão "Pecadores na mão de um Deus irado" comoveu o país quando o moço e crente casou-se com uma moça crente de elevada qualidade. Então ele comoveu o país quando o moço crente casou-se com uma moça crente de elevada qualidade. Diz assim: essa união teve 729 descendentes. Desse número, 300 foram pastores, 65 professores de escolas secundárias, 13 presidentes de universidade e 60 autores de bons livros, 3 membros do Congresso e um vice-presidente dos Estados Unidos, com exceção de um neto que se desviou, e nenhum outro descendente pesou negativamente no orçamento da União. Então nós vemos aqui o parapeito construído por uma família bem sólida, que foi a família de Jonatas Edwards, e o de Max Juquez, que na verdade não deu crédito à voz de Deus e perdeu então a direção. A minha palavra aos meus amados neste momento: construa bem o parapeito da sua casa, construa muros sólidos, importantes para você ver a sua família sendo abençoada. É importante mencionar que a família, ela é uma criação de Deus. Quando você vê Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor criou ali um casal e deu ali a prosseguimento familiar. É importante observar que a comunhão, neste caso, ela é importante. E lembrar que o casamento, ele é bíblico. Gênesis 12, 24, o Senhor uniu um homem e uma mulher, segundo as Escrituras. O amor do casal, claro, envolvido com o amor de Deus, são bases do casamento cristão, como nós vemos em Efésios 5, 28.
O inimigo das nossas almas tem tentado investir contra a família, mas neste momento eu quero que a sua casa seja abençoada, a sua família seja abençoada no Senhor. Sirva a Deus com sinceridade, construa bem o parapeito do seu lar e ouça a palavra de Deuteronômio 22, verso 8. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento. Não desanime, a bênção está para aquele que nunca desiste. Continua confiando no Senhor, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.